Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Larissa, sou estudante de medicina veterinária e hoje eu vou ministrar para vocês uma pequena aula introdutória sobre anatomia. Mas antes de falar sobre a anatomia em si, eu creio que seja necessário, relevante, enfim, a gente entender o significado etiológico da palavra anatomia. Então, tanto do grego como do latim, basicamente tem o mesmo sentido, que é estudar estruturas em pedaços. Antigamente, o termo mais utilizado era anatomizar, né? Mas hoje foi atualizado, foi substituído para dissecação. Então, eles estudavam estruturas específicas do corpo humano por meio de instrumentos cortantes. E um ponto interessante é que a dissecação ela teve início como estudo de animais mortos, né, milhares de anos atrás, e ela é a base de todo o conhecimento que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, naquela época, esse era um tipo de atitude classificado como heresia e muitas pessoas acabaram sendo condenadas à morte, né, por irem contra o sistema e os ideais da igreja. Em relação à constituição geral do corpo, então, assim, a maioria dos indivíduos, eles têm estruturas macroscópicas e microscópicas. Eu trouxe aqui dois grupos, né, do grupo dos micros e dos macros. Então, no grupo dos micros incluem o átomo, a molécula, a célula e os tecidos. E os órgãos, os sistemas e os organismos fazem parte do grupo dos macros. Existe uma divisão anatômica relacionada ao que cada um estuda, né, a anatomia de cada um. Então, eu trouxe para vocês esses 8 exemplos e eu vou falar sobre um pouco de cada uma delas. O primeiro exemplo aqui é a anatomia microscópica. Então, acredito que ela seja mais conhecida, né? Então, a gente não consegue identificar partes específicas, estruturas específicas a olho nu. Então, é essencial e necessária a utilização de equipamentos para a identificação dessas estruturas. Nessa imagem a gente tem aqui a parte macroscópica do coração, né? A gente não consegue, por exemplo, identificar as células estriadas cardíacas a olho nu, então por isso a necessidade do microscópio. E com o microscópio a gente consegue identificar, por exemplo, os discos intercalares que estão entre essas fibras musculares, né? As miofibrilas, dependendo até o núcleo das células. Agora falando um pouco sobre anatomia macroscópica, ela é justamente o contrário, né? Porque não existe a necessidade da gente estudar as estruturas utilizando equipamentos, porque a gente consegue fazer isso por meio dos olhos. Então a gente consegue, através da visão, identificar, por exemplo, que aquilo é um osso, que aquilo é tal músculo. Então aqui nessa imagem a gente tem a foto da musculatura do membro anterior de um lobo-guará, que infelizmente ele acabou sendo atropelado, né? E hoje ele é utilizado como estudo. Então, é possível identificarmos estruturas que estão enumeradas. Então, por exemplo, no número 1, a gente tem o músculo supraespinhal. No número 2, o músculo infraespinhal. No número 3, se eu não me engano, é o músculo redondo maior. Em relação à anatomia sistêmica ou descritiva, que é a mesma coisa, os estudos eles são baseados nos sistemas encontrados no corpo do indivíduo, né? Então, isso inclui o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema respiratório, sistema digestório, sistema esquelético e sistema muscular. Em relação à anatomia comparativa, ela estuda os diferentes padrões morfológicos em espécies particulares, né? Então, eu trouxe para vocês uma representação da musculatura anterior de algumas espécies. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir encontrar padrões e algumas formas diferentes em espécies específicas, né? Diferenças bem anatômicas. Então, seguindo essa mesma linha relacionada à anatomia comparativa, eu trouxe para vocês um outro exemplo, mas que está diretamente relacionado com a respiração desses animais. Então, aqui a gente tem alguns grupos de vertebrados. Esses 4 primeiros são animais que fazem respiração pulmonar, e esse último, que é os peixes, que são os peixes, né? Eles fazem respiração braquial. Lembrando que existem algumas exceções de peixes que fazem respiração pulmonar também, mas eu vou seguir a lógica que os peixes fazem respiração braquial, tá ok? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Esse é um assunto para um outro vídeo, que também é muito relevante. Agora falando um pouquinho sobre a respiração dos anfíbios. Os anfíbios são animais que não têm uma respiração tão bem desenvolvida assim, certo? A área de superfície interna deles não é capaz de absorver todo o oxigênio necessário, então por isso eles
assim, sofreram algumas adaptações necessárias, né, para captação de oxigênio, que foi por meio da pele, através de respiração cutânea. Então, por isso que a pele desses animais tem um aspecto liso e fino, também é úmido, o que facilita nesse processo de trocas gasosas. E quando eles eram filhotes, na fase larval, eles respiravam por brânquias porque eles eram considerados animais aquáticos. Agora falando um pouco sobre a respiração dos répteis. Os répteis são animais que fazem respiração pulmonar. Seus pulmões são bem mais desenvolvidos que os dos anfíbios. Eles apresentam dobras internas nos pulmões que aumentam essa capacidade respiratória. Então, o pulmão dos répteis ele é capaz de absorver quantidade suficiente de oxigênio. Então, não tem a necessidade de fazer respiração cutânea. Mas isso também seria complicado porque a pele dos répteis eles têm uma quantidade de queratina assim bastante elevada e isso prejudica no processo de absorção, né, de troca de oxigênio. Não é fino, liso, eles têm um aspecto meio grosso. Em relação à respiração das aves, as aves fazem respiração pulmonar, mas existe uma estrutura bem particular dessa espécie, que são os sacos aéreos, e as aves elas não possuem diafragma. Então, o pulmão ele é rígido e tem a função basicamente de realizar essas trocas gasosas. E, na verdade, os sacos aéreos eles atuam na movimentação do ar pela diferença de pressão interna. Sim, são animais que voam, então, enfim. Eu não sei se vocês sabem, mas as aves elas são os ancestrais mais próximos dos dinossauros. E uma curiosidade é que elas também eles possuíam, né, sacos aéreos. Então aqui em azul a gente tem os sacos aéreos anteriores, em roxo o pulmão e em verde os sacos aéreos posteriores. Agora falando um pouquinho sobre os mamíferos, dentre esses grupos os mamíferos são os que têm a respiração pulmonar mais desenvolvida. Tem estruturas que as principais estruturas, né, que são os pulmões, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Falando agora sobre os peixes são animais aquáticos, eles respiram por meio das brânquias ou guelras, que é a mesma estrutura, só que o nome é diferente. E esse processo de respiração é interessante porque o oxigênio ele se encontra na água, né? Então, ele é capturado pela boca e depois ele vai passar pelas essas estruturas, tanto as brânquias como as guelras. Se você ficou curioso em relação a como ocorre esse processo da respiração dos peixes, eu vou deixar no link do vídeo um vídeo ilustrativo que explica direitinho o processo. Lembrando que existem peixes que fazem respiração pulmonar, inclusive eu deixei aqui no slide o nome científico da espécie e também eles são encontrados em águas doces. Agora, voltando ao tipo de anatomia, eu vou falar para vocês sobre a anatomia topográfica, né, que é quando se estuda o corpo em segmentos. Então, é por isso que a gente tem aqui um cão seccionado em região. Então, a gente pode estudar, por exemplo, a parte da cabeça, do pescoço, do tronco, do abdômen ou dos membros, dependendo do que você deseja estudar. Em relação à anatomia aplicada, existe uma interação de todo o conhecimento anatômico, né, que é necessário, por meio de procedimentos técnicos, enfim, que está relacionado com a rotina médica e também por meio de algumas ações através de exames físicos, estudos de imagem. E, inclusive, é um outro tipo de anatomia, que é a anatomia por imagem, que basicamente a base dos estudos está relacionada ao uso de imagem, né? Então, a gente tem, por exemplo, exames de raio-x, tomografia, ressonância magnética, enfim. Agora, falando sobre a última anatomia, né, classificação, seria a anatomia de superfície, que é quando se estuda o corpo mediante aos relevos e depressões, né, que estão existentes na superfície. Então, não tem a necessidade da dissecação. Então, aqui nessa imagem, a gente vê forma de escutar o coração. Então, dependendo da região, é possível a gente escutar sons específicos. Por exemplo, fechamento de um átrio, abertura de um átrio, fechamento de um ventrículo, abertura de um ventrículo, enfim. Agora, falando um pouco sobre a divisão do corpo, a gente pode dividir e seccionar em cabeça, pescoço, tronco, os membros, né, tanto superiores como inferiores. Então, da mesma forma como podemos dividir em sistemas, então aqui a gente tem, por exemplo, o sistema tegumentar, o sistema locomotor, que inclui o sistema ósseo, o sistema articular e o sistema muscular. Temos também o sistema circulatório, que inclui o sistema sanguíneo, o sistema linfático, o sistema hematopoético. Tem o sistema nervoso, tem o sistema urogenital,
que são o sistema urinário e reprodutor, tanto feminino como masculino, né? E por último, a gente tem o sistema endócrino, que está relacionado com a produção de hormônios, enfim, e também os órgãos dos sentidos. Bom, então é isso. Antes de terminar o vídeo, eu convido vocês a participar desse quiz, que é uma forma de vocês botarem em xeque todo o conhecimento que vocês aprenderam. Eu sei que o vídeo ficou um pouco rápido, mas se você tiver uma dúvida específica sobre determinado assunto, você pode entrar em contato comigo, que eu vou tentar te responder da melhor forma possível. E assim que você terminar o quiz, enfim, dê o seu like, comente, vê o que pode melhorar ou não. E é isso, tá bom? É uma forma de incentivar o trabalho e continuar produzindo. Até o próximo vídeo.